A filosofia de Sartre é a filosofia da liberdade. Ela se funda metodologicamente na fenomenologia, daí as descrições decorrerem a partir da situação mundana concreta, e ela constitui uma ontologia. Ontologia no sentido preciso da descrição de estruturas de ser que se revelam no mundo. A consciência intencional, enfim, já falei bastante disso. Fundamentalmente, nós temos então em si e para si. E se a descrição sartriana se encerrasse aí, nós teríamos aquilo que foram as críticas que eu, por primeiro, estudei a respeito de Sartre, uma boa parte delas de matriz merleau-pontiana, o visível e o invisível, que são as críticas a essa noção da liberdade que seria desenraizada, que seria uma liberdade de sobrevoo, que seria uma liberdade fora da situação. De fato, se houvesse apenas o para si, um para si, o para si, e ele existisse numa relação com si, essa relação seria lábil, como bem diz o Merleau-Ponty no Visível e Invisível. Mas não é disso que se trata. Sartre, a um dado momento em O Ser e o Nada, ele explica que ele tratou de maneira separada aquilo que não existe senão conjuntamente. E eu já falei sobre isso. De fato, o homem, para vir ao mundo, ele precisa que já haja homens no mundo, que o engendram no mundo. Então, desse ponto de vista, por mais que Sartre tenha tratado inicialmente via interrogação e encontrar duas modalidades de ser apenas, essas duas modalidades de ser em si e para si sempre estiveram numa relação com um terceiro, e esse terceiro é o outro. Lembremos, a criança, para vir ao mundo, ela precisa do outro. Nós, para nos fazermos homens, sermos aceitos, mulheres, enfim, sermos aceitos socialmente, nós necessariamente precisamos do olhar do outro, que nos justifica e nos limita, e nos questiona, e nos apoia, e assim por diante. Então, nesse sentido, é uma grande falácia a respeito do pensamento de Sartre, quando se coloca a questão de ser uma filosofia desenraizada ou de sobrevoo, uma liberdade, um relativismo, né, que depois vai ser a consequência disso, um relativismo ético. Isso não se aplica a Sartre. Não se aplica, primeiro, pela passagem ao ser para outro. E isso remete imediatamente à ética. Eu vou abordar esse assunto de outros aspectos, mas inicialmente eu gostaria de ler na página 763, né, finalzinho lá do Ser e o Nada, dessa edição da Voz que a gente usa. Sartre diz o seguinte: a ontologia não pode formular de per si prescrições morais. Ponto final. Moral, ética, bom, isso aí, não vamos entrar no detalhe, há uma distinção, mas é bem tênue. Sartre continua: consagra-se unicamente àquilo que é, e não é possível derivar imperativos de seus indicativos. Deixa entrever, então, o papel, a partir, se nós admitimos toda essa estrutura ontológica que Sartre propõe no Ser e o Nada, o papel do filósofo do futuro, do comentador, daquele que se volta para Sartre, seria fazer ver aquilo que pode ser entrevisto, conforme diz Sartre. Deixa entrever essa ontologia, todavia, o que seria uma ética que assumisse suas responsabilidades em face de uma realidade humana em situação. E eu chamo a atenção para o fato de que realidade humana em situação está em itálico, porque é fundamental que seja em situação. Quando Sartre trata especificamente do tema da liberdade, fica bem claro que se não houver situação, o homem não pode ser livre. Desse ponto de vista, um parêntese, imaginemos Deus. Deus não é livre, porque em Deus, vontade e mundo coincidem. Aquilo que Deus quer é aquilo que acontece. Por essa razão, por não haver um degrau, um espaço entre o desejo, a vontade e aquilo que é a realidade, Deus efetivamente não é livre, porque tudo que ele quer imediatamente se lhe é dado. Nós sim, porque nós podemos fazer a escolha errada. Nós podemos nos refugiar na sombra, como diz o Descartes. Essa tentativa de a individualidade, a subjetividade escapar de qualquer imposição totalitária. E como Sartre estabelece o ser para si como tendo um nada que o separa de si mesmo, e isso é importante, eu já disse, tudo ocorre ao mesmo tempo. Você não tem o em si e o para si relacionando separado, isso ocorre diante do olhar do outro. E isso já na relação com o outro, com letra maiúscula, eu vou falar disso num outro momento, e que se trata das instituições.
Então, quando o para si se reconhece como para si, ele já se reconhece nessa situação. E a liberdade está justamente na possibilidade de dizer não, de negar, enfim, aquela estrutura negativa que o para si é a estrutura mais básica que faz com que ele seja negação no mundo. Ora, isso remete imediatamente ao outro. Isso significa que o conflito, o sentido original do ser para outro, é a base mais razoável para se pensar numa ética. Uma ética que vai, eu repito, obedecer à realidade humana em situação e vai responsabilizar esse indivíduo por, em situação, exercer a sua liberdade. Essa responsabilização parece meio forte de princípio, porque a impressão que se tem é que esse indivíduo está determinado e ainda assim ele é responsabilizado pela sua determinação. Ao longo dessa sequência de vídeos, eu vou passar pelo livro Saint-Gené, Ator e Marte e vou mostrar especificamente o momento em que Sartre mostra que ainda que haja um passado, e não importa quão grande ele seja, porque se Gené tinha 10 anos, quando ocorre um fato marcante na sua existência, quando ele decide eu sou o ladrão, né? Eu vou falar disso posteriormente com detalhes, mas se há esse momento dessa escolha, até então, se ele não fez escolha alguma, e mesmo depois dos 10 anos, quando ele faz essa escolha, ele poderia fazer aquilo que ele escolhesse com aquilo que fora feito dele. Então percebo que essa responsabilidade do homem em situação, e porque livre, é o fundamento de toda possibilidade ética. Ao mesmo tempo, você não tem mais como separar o ser no mundo de ser ético no mundo. O ser humano, ele passa a ser aquele ser que, pela sua própria maneira de ser no mundo, tende a angariar outras liberdades para aquilo que ele pretende que seja o homem e o mundo. Isso que eu acabei de falar está bem formulado, de uma maneira bem clara e direta, no existencialismo e humanismo. Quando Sartre diz que o homem primeiro existe e só então se define. E depois ele diz que a responsabilidade é absoluta, porque todas as atitudes e escolhas desse indivíduo, e veja, não se trata das escolhas e atitudes meramente as públicas, mas todas as atitudes desse indivíduo, todas as escolhas dele, indicam o que o homem em geral, a mulher, o ser humano, deveria ser. Então, a ética sartreana, ela se funda numa responsabilidade que também passa a ser absoluta. O ser humano não pode responsabilizar nenhum outro ser pela falta no mundo, visto que é ele que a promove, é o ser humano com o seu movimento negativo que leva o nada ao ser. Se é assim que ele faz, tudo aquilo que o mundo pode nos apresentar de ruim é responsabilidade daquele, nós, e do nosso interesse, porque é em função do nosso interesse e da nossa existência que a gente estabelece bom e ruim. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nas estruturas imediatas do para si. Tem lá a primeira parte, a presença a si, depois a facticidade, e depois ele vai falar do ser do valor e do ser dos possíveis. Notem e percebam que o princípio ético da liberdade absoluta gera, por consequência, uma responsabilidade absoluta, se a gente pensar o homem em geral, a humanidade, porque nada que há no mundo humano foi imposto. É sempre numa relação de significação dessa consciência intencional, desse para si, desse movimento negativo, na sua relação com o em si, que o mundo se revela. Sartre tem exemplos interessantes a esse respeito. Quando a gente, no mundo humano, vê um edifício que desabou, nós entendemos como uma falta no ser. As pessoas que tinham ali a sua moradia, o seu lar, elas não vão encontrar senão escombros, e vão ter que revirar esses escombros para encontrar documentos, coisas, fotos, sei lá, encontrar algo da sua existência. Mas se a gente olhar isso do ponto de vista do ser, não mudou nada. Houve alguma alteração do ponto de vista do ser, não, mas no mundo humano isso foi uma desgraça, o prédio desabou, vidas se perderam e etc. Então percebam que a responsabilidade nossa, ela é sim grupal enquanto humanidade. A gente não pode, do ponto de vista sartreano, existencialista, agora nós estamos adentrando o plano da doutrina existencialista, na filosofia sartreana nós não podemos responsabilizar a natureza por nenhum dos desastres.
Porque a natureza meramente é, ela não escolhe, a onda não escolhe subir a maré e levar o seu carro. O raio não escolhe aquele lugar como uma... A gente pensa que os deuses, Zeus, sei lá quem, joga esses raios. Mas efetivamente não há nenhuma finalidade em tudo isso que acontece. Mas nós vemos, sobretudo se esse raio cair sobre a gente. Então a nossa maneira de compreender o mundo é que faz com que nós sejamos, de compreendê-lo, de estruturá-lo, que nós sejamos absolutamente responsáveis e, por que, absolutamente livres. Esse é o primeiro tópico.